pandemia sobre o custeio de professores particulares. Exemplo, na área da saúde, as famílias se ingressarem com uma ação sobre o custeio de profissionais em ABA, análise de comportamento aplicada para essas pessoas com deficiência, têm obtido o êxito na ação. Mas esse público com deficiência também necessita de uma educação mais aprofundada nesse momento. É possível o plano de saúde custear o ensino? Professores particulares? Entendo que a educação faz parte da saúde. Ou se teria alguma outra forma de buscar este ensino de qualidade? Olha, Becker, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Eu entendo que nessa situação o plano de saúde ele não teria responsabilidade jurídica, né, na questão. Eu acredito aí que a gente poderia analisar uma responsabilidade do Estado em fornecer um ensino remoto para essas crianças, né? Então, como a gente está numa situação de pandemia e que, conforme a doutora Cíntia muito bem explicou aqui para a gente, que essas crianças com uma necessidade especial, ela precisaria de um acompanhamento presencial. Então eu imagino que a gente poderia sim construir algum tipo de tese para tentar responsabilizar o Estado para custear esses professores particulares para essas crianças, né? Mas assim, desconheço nesse momento, acho que o direito ele é muito, muito ágil, né? Então provavelmente já deve ter alguma decisão judicial em relação a isso. Na minha rotina jurídica não chegou nenhum caso, então não consigo falar com tanta precisão. Mas eu vejo sentido na sua pergunta sim, viu, Becker? Olha aí, participando também conosco, muita gente, hein? Olha. Joana Dara, que Marçal Hammer. Na questão da educação pública, penso que o ensino remoto para crianças do ensino básico até o fundamental é muito complicado, pois nessa faixa etária eles necessitam de muita convivência com outras crianças da mesma idade, até mesmo porque as esferas governamentais não contemplam com ferramentas necessárias o ensino remoto. As classes mais vulneráveis da população não é todo mundo tem um celular, não tem um computador, alguma coisa, né, Toninho? O povo tá economizando bastante áudio hoje, né? Mas tá escrevendo texto só grande, escrevendo, né? Manda áudio, faz pergunta, coloca a voz, a boca no trombone. Ô Marcelo, porque até a gente lê tudo então, aqui, cara, e talvez não respondam todos, que o nosso horário daqui a pouquinho termina. Sim, mas nós vamos encaminhar para o doutor Edilson, para a doutora Cíntia, essas perguntas aqui, sim, que elas possam responder com as pessoas, né? Meire Fattori, concordo com a doutora Cíntia que as crianças precisam de rotina, porém como fazer quando os pais necessitam trabalhar e deixar os filhos nos cuidados de avós e chegam tarde em suas residências? Qual seria a dica? No meu caso, meu filho ainda está na pré-escola. É o que nós estávamos falando até agora de pouco, que você citou a questão daquela trabalhadora, tudo, né? Uhum. Gente, realmente é difícil. Entra o bom senso. Entra o bom senso por quê? Nós temos assim, a gente sabe como que é avô, né? Eu sei muito bem, né? Deixa eu olhar aqui pro avô que já que já riu eu aqui. Estrago muito. Não é? O avô aqui também estraga, né? 18 anos. Ó, a minha enteada neta tem 18, eu estrago. Então, eu tenho duas netas de 11 e 6 estrago. Mas eu já ouvi falar. Minha sobrinha neta também estrago. Eu já ouvi não pode falar ficar que porque eu conto muita história. Avô é melhor do que pai e mãe. Dizem que os avós são pai e mãe duas vezes, né? Mas realmente, eu acredito, Meire, né? Meire, eu acredito que você precisa ter, assim, entrar num acordo com os seus pais, né? Conversar para estar tendo esse bom senso, né? Do momento que ele pode estar fazendo isso, que não pode. Não deixar somente essa responsabilidade aos avós, sim, né? Porque não é responsabilidade deles colocar isso, mas eles podem estar de acordo com a rotina que você e o pai, né, da criança estão ali necessitando nesse momento. Então é bom entrar num acordo aí, conversar, né? Ele ainda é pequenininho, a gente entende, então assim, tem que ter mais flexibilidade em relação à rotina com ele, que é pequeno. Olha, o pessoal agradecendo essa dupla de dois aqui, porque complementa uma coisa com a outra. Olha, total, acho que não foi
Toninho, parabéns de convidá-los, porque é realmente fantástico. A Caroline Narras Miguel, o Rafa Narras dizendo obrigado pelo esclarecimento, viu, doutora? Você não conhece nada, você não conhece ninguém. Muito bem. Eu que agradeço. Você que agradece. Opa, saiu aqui. Vamos lá. Voltando. Até sobre uma questão que o Gessé muito bem colocou, eu estou vendo aqui que a minha amiga e professora Cristiane Martins também está acompanhando. Okay. Ela é professora da rede pública, né? E muitas vezes nessa troca de informações, muitos professores relatam da rede pública que os alunos não têm celular. Então eu fico pensando como vai ser o degrau entre essas crianças, né? Entre a criança da rede pública e a criança da rede privada, porque a gente já reconhece que existe esse degrau entre eles. E aí a gente pega um aluno que está ali no final do ensino fundamental, para o início do ensino médio, que não tem um celular. Quando chegar a hora do vestibular, essa lacuna vai ser gigantesca. Chega de cortar o coração. Eu tenho uma pergunta para te fazer, os dois. Vamos lá. Básico e simples. Minha filha faz 1 ano que está fazendo, né? Acho que é a 8ª série, se não me falha a memória, pelo celular. Beleza? Se passar mais 2 anos nessa vida, daqui a pouco ela já está com 16 anos, vai fazer já o pré para faculdade. Ensino médio. Como é que ela consegue passar se a maioria das vezes ela estava lá vendo e também estava brincando? Aprendeu o quê? Isso é o desafio para as educadoras aí, né? Realmente, é um grande desafio, porque hoje, se a gente parar para pensar, a gente aprende através do quê? Da emoção. É a emoção que gera a gente ter aquele estímulo, aquela vontade de aprender e de estudar. Então, o que acontece? O que é mais legal? Eu estar no TikTok, eu estar brincando no celular, eu estar no WhatsApp, nas redes sociais com os meus amigos, ou eu estar ali parado olhando o professor falar? Então, realmente é um desafio muito grande, e isso lá na frente pode sim vir a se perder muito, né? E aí eu paro para pensar também o que será dos futuros profissionais. Pelo amor de Deus. O que será? Né? É um desafio, gente. O doutor Edilson disse que chega a cortar, o coração chega mesmo, porque imagina só, daqui a alguns anos, como serão, como a doutora está dizendo, esses profissionais, ou como chegarão. Como chegarão? A vida nós sabemos que é uma seleção, tem uma seleção. Poucos vão chegar e a grande maioria vai patinar, vai ser difícil. Sim, a gente está vivendo um momento de transformações, né? Eu tento ver o lado positivo de transformações, mas esse período de transformação é que está gerando muito problema futuro, né? Porque como que vai ser? Como que vai ficar? A cobrança da vida vai vir, ele vai chegar num emprego lá... Como é que você não sabe fazer isso? Você está falando tudo errado, você está escrevendo tudo errado, aqui é formal, linguagem formal. Sim. Aí, vou mandar você embora, você não é capaz e tal. Eu tento acreditar ainda numa nova modalidade, difícil. né? Quem sabe essa nova modalidade, com essa transformação, venha a trazer algumas mudanças nessa forma de trabalho, de estudo. A gente ainda tenta acreditar que essa transformação vai gerar também uma nova forma de vida, uma nova forma futura de trabalho, né? Mas até lá a gente vai... É complicado, né? Trabalho de formiguinha, como eu costumo dizer. Para isso precisamos de vocês, né? Com certeza. Mais do que nunca, para ajudar. Porque realmente. É complicado. E tem mais gente aí, Marcelo? Tem mais perguntas? Tem sim, tem ações aqui falando. Benedito Carlos Marciano, essa é outra geração, né? Elas pertencem ao novo milênio e nós precisamos aprender com eles. Tem aqui o Vanderlei Cunha. Boa tarde a todos. Parabéns pela escolha do tema de hoje. Toque Me Voe, Toninho. Cada vez melhor. Rádio Toque Me Voe, Rádio Web Toque Me Voe. Obrigado pela... O Cristiano Melo. Pergunte muito. Sabe tudo, doutora Cíntia. Muito obrigada. Doutor... Também para o doutor Edilson aqui, falar sobre essa relação trabalhista, relação familiar,
né? Também o Cristiano Melo perguntando aqui. Já foi falado algumas coisas, mas essa relação está afetando na educação dos filhos, de você ficar mais tempo em casa, o pai e a mãe ficar mais tempo em casa. Eu senti na pele, não com os meus filhos, que já não moram mais comigo, já são bem adultos já. Mas eu senti uma coisa interessante, se tem a ver a relação. Tem, para mim teve. Quando eu estava ainda casado, no início da pandemia, eu tinha 4 cachorros. E eu percebi nos 4 cachorros uma mudança de hábito. Que incrível. Porque a gente estava mais em casa, a gente ficava mais em casa. E é evidente que a gente se estressava, ok? Evidentemente. E os cachorros ficavam muito mais próximos de nós, tentando assim, mais ou menos apartando a briga, ou a futura briga. Nossa. Como é que é isso, doutor? Não, realmente complicado. Eu vejo aí que, como a doutora Cíntia, ela vem chamado muita atenção desde o início aqui do programa, né? Eu acredito que tem sim uma influência, essa questão da proximidade na educação da criança, porque eu sou uma pessoa que gosto muito dessa troca, né? De ouvir, de receber essas experiências, né? E o que os professores falam? Que existe uma criança na sua casa e uma criança na escola. Então, a criança ela não está conseguindo também desenvolver amadurecer a necessidade de ela ter um comportamento diferente em cada ambiente. Né? Acho que a doutora ela pode falar muito melhor do que eu nisso, mas o que eu sinto é que realmente a criança ela passar 24 horas dentro da sua casa, né? Ela não vai ter essa troca, essa negociação que ela precisa ter dentro do ambiente escolar, né, com o coleguinha, porque, por exemplo, uma coisa é igual a gente que tem irmão e tal, a gente sabe. Uma coisa é você ser valente dentro da sua casa, né? Com seu irmão, com o seu primo. Outra coisa é você ser valente na rua. Na rua é diferente. Na rua você aprende o quê? Que você precisa ter diálogo. Então, eu acho que a gente precisa realmente fazer um acompanhamento muito de perto de como vai ser, sabe? Eu particularmente, eu vou trazer uma polêmica, mas eu sou um entusiasta da política de cotas, né? Porque a política de cotas ela tenta trazer uma equidade, que é fazer o quê? A gente vai pegar aquela pessoa que ela tem mais capacidade, a gente vai reduzir um pouco ela para igualar, né? Então a gente vai ter que fazer uma discussão muito forte nessa questão da necessidade de a gente ter mais equidade dentro da sociedade, para que principalmente essas crianças que não tiveram essa interação social numa fase tão importante, principalmente essa na faixa dos 4 a 6 anos, né? É uma faixa muito importante, Marcelo, onde elas vão realmente aprender a ter essa dinâmica social. E aí depois, na fase adulta, a gente não vai, como o Gessé muito bem falou, a gente não vai poder exigir delas alguns tipos de comportamento. Então a gente, como sociedade, a gente vai ter que equilibrar isso, a gente vai ter que entender o que a gente pode cobrar dessa geração ou não, né? E assim, é fantástico, eu acho que a gente vai precisar discutir muito mais isso. Vou provocar aqui a doutora Cíntia, né, para que ela comece a fazer um diário sobre isso, né, para que daqui a 20 anos a gente possa estar discutindo como foi esse período de pandemia, né? Com certeza. Com certeza. E eu queria acrescentar em relação a isso que você está falando, uma coisa muito importante de pais que vivem com as crianças, se forem pais separados, né, é muito importante que os pais consigam falar a mesma língua. Né? Uma coisa é a separação, outra coisa são os filhos. Não existe ex-filhos, né? Então isso é uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes, né? Porque os pais precisam falar a mesma língua e não tirar a autoridade um do outro. Então essa convivência dentro da casa, se for a mãe que está mais ou se for o pai, é muito importante haver esse diálogo familiar, essa dinâmica familiar para esse desenvolvimento dessa criança. E continuando a respeito disso, a criança fica dentro de casa, ela não pode ser uma criança ociosa.
Né? Então, assim, aquilo que nós nós já falamos um pouco sobre ter a rotina, nós falamos sobre o horário de dormir, sobre menos tela. Só que é muito bacana falar também sobre a autonomia. O que é essa autonomia? Né? Então, a criança, ela precisa ter autonomia em seus pertences, ela precisa também executar as suas coisas, para ela poder também se organizar. Uma criança ociosa que não produz gera muito conflito. Então é muito bacana essa criança também ter um momento, isso dentro da faixa etária da idade dela, tá? Ela conseguir de repente guardar seus próprios brinquedos, ou ela conseguir, se for maior, descer um lixo para a mãe. Então vamos colocar essa dinâmica dentro de casa que ela vai se sentir útil. A criança necessita de se sentir útil como nós. Né? Então a gente não vê a criança dessa forma. Verdade. Não é? Não, deixa ele ali quietinho. Fica ali no celular. Fica aí no videogame, no celular, no computador. Mas ela levantou uma questão muito importante, que os pais separados e as crianças. Sim. Vamos dar uns exemplos. A criança não mora com o pai, mora com a mãe. Ele vai pro pai, o pai fala assim: quando a sua mãe falar, você lembra que o pai falou. Você não precisa obedecer ela. Tem que obedecer eu que mando. Aí vai pra casa da mãe, a mãe fala: o seu pai não manda em você, quem manda em você sou eu. Porque quem trata de você sou eu. Então, na grande verdade, quem precisava do psicólogo são os pais, né, na separação. Porque as crianças são perfeitas, são os pais que estão errados. Perfeitamente. Olha, sou sincero no que eu falo. Realmente. Toninho, cada dia a gente aprende, né? É. Todo dia nós aprendemos. Então eu aprendi mais uma após a minha separação ou divórcio. Olha lá. Né? Mais uma. Antigamente se chamava assim, era antigamente assim: você é minha mulher e eu sou seu homem. Era assim que falava, certo? Então a partir de agora, se eu tiver alguém, então vai ser minha mulher. Porque esposa já começa com ex. Então já começa ex de novo. Não, ex de novo não, chega. Nunca mais. Não quero mais. Você já tem quantas já, Marcelo, no currículo aí? Eu prefiro me omitir nessa. Pula essa Porque ao parte. vivo, essa parte. Pula essa Eu parte. tenho experiência. Eu acho que eu só tenho experiência, eu não tive vivência. Eu preciso inverter esse processo. Eu preciso recriar isso e viver. E não só ter experiência. Por quê? Isso mesmo. Tem uma diferença, já que você me perguntou, eu vou falar a diferença de experiência e vivência. Experiência é a pessoa ter o cargo de chefe de estação de trem, ok? Ele fala que ele tem vivência. Não, ele tem 1 ano de experiência, ele trabalhou 30 anos e se aposentou, tá? Então ele tem 1 ano de experiência e 29 anos de repetição da mesma coisa. Não tem vivência nenhuma. Porque ele não sabe nem por que se usa o martelo de madeira para bater nas rodas do trem. Tá? Então, a vivência é diferente. Você vivencia o acontecimento. Porque nós estamos aqui agora ao vivo. Nós estamos vivenciando um ato. Não conhecia você, pessoalmente não conhecia a Cíntia, apenas por telefone, Sim. por WhatsApp, por Messenger, né? Já conhecia o Toninho, conhecia o pessoal. Então a gente não se conhece. E a gente se surpreende mais ainda. Porque a presença de nós aqui, ela é fundamental. Esse tato. Eu sou muito sinestésico, por exemplo. Então, eu tenho que ver, eu tenho que tocar. Não é questão de acreditar ou não, não é Santo Tomé aqui. Diferente, tá? Então, vem uma pergunta aqui agora. Então, depois eu te respondo em off, tá? Mas, sabe, eu quero só fazer um comentário sobre isso, off né? que você perguntou. Não, mas foi só uma Entendi, brincadeira. é só pra descontrair. Mas assim, posso falar um pouquinho da minha experiência, né? Sim, Porque você. eu também, mais ou menos, fui vítima aí da questão da pandemia. pandemia, Eu também me mas separei ela aí foi- no período de ela pandemia. E uma das coisas que foi muito curioso é que a separação ela me transformou também para melhor, né? Porque antigamente, quando as pessoas chegavam até o meu escritório e falavam, pô, doutor, eu tô me separando, né? E aí eu passei a observar que, na verdade, eu atendia a pessoa com uma certa frieza, né? Então, poxa, não, vamos lá, vamos em frente, vamos resolver isso, né? E hoje, quando a pessoa chega até o meu escritório, poxa, eu tô me separando. Já passei tem, por isso. Toninho, já tem o lencinho ali, tem a caixinha de lencinho ali. Chora não. Senta no sofá aqui, Chora. meu É amigo, isso ó. mesmo que você quer? Pô, ouve, não, eu só ouço, Gessé, só ouço. A pessoa vai lá, ó, fica 1 hora lá falando, doutor, o que eu faço?
falou, agora você vai para sua casa e volta daqui a 10 dias. Porque não tem que tomar decisão de cabeça quente. Então, Realmente. é exatamente isso que você disse, Marcelo. A gente tem... Uma coisa é você ter experiência, outra coisa é você ter vivência. E depois que eu vivenciei, hoje eu estou muito mais preparado para poder ajudar essas pessoas. Tirando a deixa disso, eu falo muito isso também, que eu sou da área da educação há muitos anos, né? Eu só aprendi a ter um pouco mais de empatia, eu aprendi isso da questão da vivência, da prática, quando eu me tornei mãe, né? Porque quando eu era educadora, eu não tinha filho, como eu posso dizer, eu era um pouco mais exigente, eu era um pouco mais incisiva em certas questões, nas reuniões com pais, em atendimentos. Hoje eu consigo ter esse olhar também de mãe e eu consigo ter essa empatia de me pôr no lugar daqueles pais, de eu sentir, entender o que está acontecendo. E eu confesso para vocês que isso me ajudou tanto, porque hoje eu consigo sentir o que eles estão sofrendo e vivendo, né? E eu consigo passar a minha experiência como profissional e como mãe também. Isso me fortalece muito. Isso é importante, né? Muito, muito. Tony, eu vou confidenciar uma coisa aqui, que eu passei isso na minha vida quando eu me separei da mãe dos meus filhos, tá? Então, o que aconteceu? Era aquela história que hora você vai me devolver. Os filhos eram mercadoria. Terrível. Você atrasa 5 minutos, 2 minutos, coloca polícia, né, Horrível. camburão para te prender, aquelas histórias todas, tá? Então eu passei muito... E aí meus filhos, claro, foram treinados, foram adestrados, vou falar bem assim essa palavra, Sim. a odiar o pai dele, né? O pai deles. Mas eu fui informado assim por uma fono, que era muito minha amiga, era mais psicóloga do que fono, falou assim, esquece seus filhos. Eu falei, como assim, né? Ele falou, não, esquece seus filhos, não é esquecer deles. Esquece isso daqui, deixa acontecer. O seu filho só vai entender você quando ele for pai. A hora que ele for pai, ele vai entender o que é ser pai. Então tá bom, né? Eu esperei, da separação ele tinha 10 anos. Eu esperei mais 19 para eu entender. Para ele entender. Hoje, a minha conversa com ele tem 35. Mas para mim é sempre o meu garoto, sempre o meu... sabe? E então, sempre vai ser o meu menino, tá? Nunca vai deixar de ser. Eu tive uma conversa com ele na última terça-feira, que eu nunca tive com ele. E super adulto, quando eu tomei uma decisão minha. Eu tomei uma decisão. E você é exemplo, né? Você é o exemplo. Ele falou, olha, eu vou te contar algumas coisas, pai. Ele me contou o planejamento dele para 5, 10 e 15 anos. Falei, cara, eu acho que eu já conheço essa pessoa, viu? Que fazia isso antigamente. Essa pessoa está começando a fazer agora. Falei, então tá bom, não tem que perguntar mais um para você. Ele falou, não, eu quero conversar um pouco mais com você. Ele estava trabalhando, na hora do intervalo, e falou, eu quero conversar um pouco mais com você. Dessa atitude que você tomou agora, eu tenho que falar que agora eu vou ter uma nova residência para te visitar, em outro lugar. Falei, caramba, olha, eu não esperava, eu chorei, tá? Eu falei assim, esperava. Não, não esperava uma reação, por isso não. Né? Então, é aquilo que a gente fala, vivência. Vivência é Espere, o tempo vai dizer. Nem que seja no último segundo da sua vida, no seu leito, e você ouvir isso em paz. Com certeza. Então, o que está acontecendo aqui hoje, né? Um debate, um bate-papo, que envolve sentimentos, emoção, de como orientar os filhos, orientar pais, orientar avós, tios, enfim, tudo isso. E perguntando para a doutora Cíntia, para não deixar de perguntar aqui. Olha! Nós vamos até às 10 hoje, até às 22. Ele estava só falando do lado emocional Só o dele. teu lado emocional dele. Não, porque... Aí está lá, tá Pode lembrando de mim. desabafar, Tá lembrando de mim. Não. Ela é a mãe dos meus filhos. Mas ela fala assim, o cara não esquece de mim. Não, mas, Toninho, você sabe que... Ela é mãe dos meus filhos. Sabe que... Claro. Jamais vou deixar de falar, né? Exatamente. Ô, Toninho, e você sabe assim, o seguinte, como eu falei um pouco antes,
o direito ele é vivo. Então, ele vai se modificando com o tempo. Então, a legislação que nós temos hoje não vai ser a mesma que a gente vai ter daqui a 10 anos, porque os nossos valores como sociedades vão se modificando também. Então, a situação que a gente acabou de ouvir ainda acontece, só que hoje, felizmente, nós temos uma legislação, né, para proteger tanto o pai quanto a mãe que é vítima disso. Isso se chama alienação parental. Então, isso é muito comum. E então o pai ou a mãe que é vítima dessa alienação parental, ela deve procurar um advogado da sua confiança para que você possa se socorrer do judiciário para você ter essa alienação suspensa ou eventualmente até o afastamento da criança do pai que pratica. Ah, mas pô, como que eu vou comprovar que a criança sofre alienação parental? Dentro desse processo onde vai ser investigado, vai ter uma perícia socioeconômica, onde vai ter uma assistente social que vai avaliar os pais, que vai avaliar as crianças, vai ter uma psicóloga especialista em extrair lá no fundo o que aquela criança ouve, qual o sentimento que aquela criança tem em relação a cada um dos pais. Então hoje, felizmente, a gente está muito avançado nessa questão da proteção de ambos os pais, porque tanto o pai quanto a mãe são vítimas de alienação parental. Então é muito importante que a pessoa saiba disso e vá procurar os seus direitos. Não, tem realmente muitos pais que abandonam os filhos de vez, larga a cabeça lá e vai embora e vai ver o filho depois de 30 anos, 20 anos. Isso existe. Como tem mãe também que abandona os filhos pro pai e o pai vira mãe e pai. Como aconteceu com o meu irmão, aconteceu isso. Meu irmão hoje tem 65 anos de idade. Ele criou um menino de 3 anos e a mulher sumiu. Quer dizer, isso existe. Agora, quando a criança tiver seus 15, 20 anos, ela aparece dizendo, a mamãe não sumiu. Foi seu pai que tirou ela. Todo mundo tá vendo. Sim. A família dela tá vendo que ela fez isso. Então, isso acontece. É complicado. E o Antônio Carlos Barros, ele parabeniza o Edilson, hein? Continue firme em nome do direito. Obrigado, Isso aqui vem da Silmara Marçal. Doutora Cíntia, como fazer o filho da minha vizinha? Ele está... Filho da vizinha? É isso mesmo? Está escrito, o filho da minha vizinha. Ele está na primeira série, ele sabe escrever, mas não consegue ler o que fazer. Estranho, hein? Ele escreve, mas ele não lê. Geralmente não sabe, geralmente não sabe entender, né? Isso. Vamos lá. Vamos lá. Gente, isso é uma questão também que eu atendo muito. Porque, assim, a criança normalmente é uma criança copista. A criança copista, ela consegue, ela olha, ela copia. Ela não consegue, ela não entende, ela não sabe. Eu tô tendo muitos problemas com crianças que, a geração de hoje, tá, gente? Eles escrevem, mas eles não interpretam. Não conseguem entender. Na minha época era assim, eu aprendi a ler antes de escrever. Sim. E meus amigos, a maioria deles foram assim, né? Sim. Antes de escrever. Mudou muito, né? Não digo de 20 anos, mas de 10 anos para cá mudou muito a forma como é que é passada, né, para as crianças. Muita gente aprende a mexer aqui, mas não aprende a escrever. Aprende a mexer aqui. Sim. Através de figuras, manda áudio e tal, mas não aprende... Tem aquela leitura técnica, né? Ele lê, ele sabe que ali é o WhatsApp, ele vai entrar, ele sabe que ali é o jogo, é o TikTok. Mas não tem aquela leitura aprofundada. Nós temos casos, né, no Enem, né, muito grande, né, um nível muito alto de pessoas que zeram na redação. Sim. Zeram na redação. E não era para zerar. Até porque ali não é uma criança em início de alfabetização. Ali é alguém com 17, 18 ou até mais. Sim. É alguém que já passou por toda a educação, os níveis de educação. Sim, com certeza. Se preparando para chegar na universidade. O que está acontecendo? Então, e nós tá tendo muito problema hoje em dia, realmente, com as crianças. Porque, primeiro, no caso dessa criança da vizinha da Silmara, é importante estar vendo onde está esse déficit. O que está causando? De repente tem uma dislexia, de repente, normalmente as pessoas hoje tudo quer colocar síndromes, patologias, doenças. Não, às vezes é o déficit de aprendizagem da escola, é aquele déficit dele tá aprendendo, tá buscando.
né, essa defasagem mesmo. Então, é importante essa criança, está sendo algum psicopedagogo, alguém está indo lá fazer esse acompanhamento, ou um professor de reforço, porque às vezes um professor de reforço, ele vai conseguir descobrir o que está fazendo essa criança ter essa dificuldade da leitura, né, trabalhar essa questão. Então, é muito importante isso, mas essa questão que ela fez é o que eu mais ouço em consultório, é o que eu mais ouço de pais, né? Essa dificuldade da criança que eles não conseguem hoje interpretar. Eles não conseguem ler, não conseguem escrever também. Temos muito problema também com as crianças com as questões das letras cursivas, que não conseguem fazer. Então, olha para vocês verem, gente, como a aprendizagem é tudo, né? A educação é tudo e começa desde quando? Desde lá de pequenininho, desde lá de bebezinho, né? E aí vai. Agora eu vou fazer um comentáriozinho. Vamos comparar um professor de hoje com um professor de 40 anos atrás. Olha como os professores de 40 anos atrás eram ruins demais. Vai falar do apagador? Alunos, presta bem atenção que os professores antigos eram ruins, hoje os maravilhosos deles. Ai, meu Deus! Os professores antigamente pegavam uma cartilha e mandava você levar para casa. Caminho suave. Quando você voltava para a escola, você tinha que aprender tudo na sua casa e fazer conta. Quando chegava na escola, ele perguntava assim, fulano, quanto é 10 mais 10? Quanto é 30 mais 30? E você tinha que responder. Não tinha que fazer conta não, tinha que responder. Hoje, o professor te ensina você até pegar na mãozinha para explicar. Além disso, tem calculadora, um monte de coisa. O mundo de hoje está maravilhoso. Crueldade passou o meu pai, que tem 60 e poucos anos, e o meu amigo aqui. Eu nunca tive isso, né? Não tive isso. Não, fora aquele tempo tinha régua. Para de falar que eu tô velho, por favor. Não, mas você tem não estou 60, velho. eu não tenho. Você Eu estou velho, Marcelo? Eu apenas tenho idade que aparenta ser velho. Ô, Marcelo, que passou por isso. Você é daqui de Bauru, Marcelo? Eu sou bauruense. Desde que nasceu? Mas já morei muito fora. Não, mas você estudou aqui? Estudei Você estudou fora. onde no ensino fundamental e médio? Eu comecei no Madureira, fiz o primeiro ano no Madureira, na escolinha do Madureira. Não fui no Joaquim, no Colégio Novo. Depois terminei segunda ou terceira série no Eduardo Velho Filho, ali na Timbiras. Não, na Timbiras com a Araújo. Sei. Aí fui pro La Salle. Um dia eu conto a história do La Salle. Eu dei aula no La Salle. Aí deu aula no La Salle, eu estudei eu lá. voto lá, agora mudou de novo. Eu voto lá Aí eu também. fui subindo, né? Eu comecei no Vista Alegre, fui para Araújo Leite. E aí foi. Aí fui para São Martim, ali no Senac. E do Senac eu fui para IT. E da IT aí fiz outros treinamentos especializados fora do estado. E as últimas duas eu terminei. Mas Ele não perguntou, ele só perguntou onde você estudou. Ô, Marcelo, Pergunta pra ele. O que você quer perguntar? Ô, Marcelo, como é que era a educação aqui? Como é que eram os seus professores, o trato dos seus professores com você aqui em Bauru, no ensino médio? Olha, maravilhosos. Eu era terrível. Você era terrível? Eu era CDF. Fiquei sabendo Ele domingo falou que era passado terrível, que o meu apelido nos dias de hoje é nerd. Não conversavam comigo, nem se aproximavam de mim, porque eu só queria saber estudar, né? E até o menino falou, nossa, eu gostava tanto de você, mas você não dava nem bola. Eu falei, gente, mas 52 anos depois, olha só, 52 anos depois você fica sabendo disso. Eu falei, poxa, eu demorei 52 anos, mas te conheci de novo. Pronto, não tem problema. A vida continua assim, a vida é assim. Maravilhosos, eu aprendi muito e eu decidi ser professor. Por 10 anos eu fui professor universitário. Não consegui entrar no estado porque eu não tinha pedagogia. Sim, necessita necessita pedagogia. Então eu fiz outras, mas na escola pública, na escola particular, durante 10 anos eu aprendi a lidar. E eu fui um pouco diferente, por quê? Eu aprendi tudo com esses meus mestres e eu quis fazer coisas diferentes. Não ficar somente na lousa, sentado na cadeira. Exatamente. Então eu não usava a carteira. Todo mundo sentado no chão. Que delícia, todo mundo lá fora, no pátio, no Senai, por exemplo, durante 10 anos, as minhas aulas eram no pátio, debaixo de árvore, e o meu diretor queria me matar, né? Mas até ele entender que eu fazia isso. Então eu não usava a carteira. Então, meus professores eram bons mesmo, rapaz. Vocês porque mandavam ensinaram estudar no chão? assim. Eu não, só na Sensacional. carteira. Mas é o seguinte, você tem que ficar na carteira também, tem hora que você tem que ficar lá. Eu nunca estudei no chão. Mas é você fazer as coisas, porque eu trabalho muito com o lúdico. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta para a Então, doutora aqui. isso, fala pra ela.
E depois tem outra pergunta aqui. Ele era o que você era? Se fosse hoje, você era o quê? O Nord? Nerd. Você acredita? Eu era o quê, doutora? Briguento na escola, é o quê? Meu Deus, você Toninho, era e o apagador? causador? Você contou do apagador pra ela, pra doutora? Você brigava muito, Toninho? Você brigava muito? Pode contar? Pode contar. Conta aí. O que você aprontava, Não, Toninho? doutora, foi assim, Ai, doutora. Vou ai. explicar pra senhora. Ah, Nós estava todo mundo na sala de aula. E a professora, você sabe como que é. Naquela época podia bater, podia colocar no milho, ajoelhado no milho. ai, Tinha que Era uma receber o delícia, professor de era pé uma na sala. delícia. Tinha que receber o Podia professor de ficar pé, tinha que ajoelhadinho cantar o no hino. milho assim. Eu acho que E se hoje- saísse do milho, até hoje mas eu tem que não, ser né? assim, né? Eu ficava ajoelhado no milho, o diretor chegava, eu tava no milho. Mas quando o diretor saía, eu sentava, tirava o milho, sentava no chão e esperava. Quando chegar alguém, beleza. É. Conseguia driblar eles nisso aí também. Olha aí, hein? Só que um dia, eu estava na sala de aula, doutora Isaura, se a senhora estiver viva, a senhora vai me perdoar, porque a senhora me ama, porque por causa disso, que a senhora já me declarou isso. Eu estava assistindo a aula, ela fez uma pergunta para o menino não respondeu e ainda brigou. Só que ela ficou nervosa e ela pegou o apagador da lousa e sentou. Só que ela jogou o apagador e sentou em mim. E eu não tinha nada com a história. Peguei o apagador e devolvi para ela. E acertou nas costas dela. Isso. Ela veio e ficou brava comigo, chamou o diretor. Eu fui lá pro milho, fiquei ajoelhada, tudo. Até aí eu sofri muito com isso, sim. né? Só que depois, é claro, que o moleque de trás pagou a conta. Oh, Você acha que eu ia levar pancada, nunca. ficar no milho e depois ele ia sair ileso? Sai Mas de livre? jeito nenhum. Ele pagou a conta. Tá Pagou a conta. Pagou a com conta. você aí na E a sua doutora escola, olha aí o Isaura- exemplo do Toninho. Me lembra de mim como nunca disso aí. Poxa vida, foi a sua atitude foi ação e reação. Vamos tentar falar Então, não desse tive jeito. culpa, foi o menino que empurrou Recebeu, minha se mão. sentiu Meu Deus. Não, coitado, é que eu fui pegar o injustiçado. apagador pra dar pra Injustiçado. professora, ele empurrou minha mão e caiu, bateu nela. Sim, foi Olha aí, voluntário o eu- negócio. foi maldade. Você Não. fazia isso também, Marcel? Não, eu só vou falar que sim. Eu vou florear a história do Toninho. Ele não falou direito algumas Sim. coisas. Era milho de pipoca Meu que Deus. tem aquela pontinha. Ai, meu Deus, que E autoritarismo. entra no joelho assim, fatal. E Meu as, Deus, e que as coisa, que violência. tampinhas de garrafas enferrujadas que você tinha. Eu acho que eu tenho marca de ferrugem até hoje, tá? Meu Deus. O pessoal fala, nossa, que Não, mas pinta da você tem escola no também? joelho. Da Não é escola pinta, também, não. isso aí? É a ferrugem que ficou no joelho de tanto ficar. Porque eu era terrível, cara. Eu era CDF. Agora tudo. fazer uma pergunta pro doutor Márcio. Bom, e aí? O doutor Edilson tinha que estar naquela época Não, para nos hoje defender. É. Nos defender dos professores Meu que nos Deus, batiam, vocês- e das mães e pais que Doutor, batiam em casa hoje- Meu também. Deus. O que tá Os acontecendo? diretores, os professores, os meus pais que eu amo muito até hoje, seria o que hoje? Estariam todos na penitenciária pagando todas as contas que eles fizeram com nós, não estaria? Conselho tutelar. Hoje em dia, né, desde no começo da década de 90, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e também teve outras legislações que vieram para inibir o castigo físico, né. Particularmente, eu sou adepto ao diálogo. Eu acredito que eu entendo a realidade naquele momento social, naquele momento histórico, mas hoje é inadmissível, né? A gente imaginar que um professor ele possa agredir. E eu acho que esse é um grande... Agredir não, bater. É Bater, diferente. Era. Agredir é você Pegar dar pelo, burrão. pegar pelo ouvido. Pegar pras orelhas, dar na bunda e E bater. antes do Toninho ainda, do Marcel, na época anterior a deles, existia aquela figura da palmatória. Nossa, terrível. Que é Autoritarismo anterior a eles, total, anterior né? ao milho. Você acha que nós não sentimos isso? Pois Você é. sentiu isso também, Toninho? Rapaz, com certeza. Pois é, Toninho. E aí... A régua de madeira... Eu tenho o 18 giz- anos, mas já o giz- sofri na vida, rapaz. De 1 metro. O giz, ou o que tivesse na Pelo frente pra amor de jogar. Deus, não posso nem ver isso. Pra jogar. É claro, na época que eu estudei já não tinha mais. Marcelo. Já estava vigente, né? O ECA. O ECA O já ECA tinha já entrado, graças a existia. Deus. E- Né, Doutor, doutor? Era uma Só beleza. esticava a mão assim. Era uma beleza. Mas é por isso a dificuldade que nós temos hoje em relação à educação. Sim. A gente vive um período de transição, né? O Toninho com seus 18 anos, então ele está acompanhando esse momento de transição, porque a gente
tem professores que ainda têm um entendimento conservador da educação, né? E tem outros, como a doutora bem esclareceu, tem esse viés mais construtivista, né? Que eu, particularmente, eu acho que é o que vai funcionar melhor pra gente, né? Eu acho que esse método de estudo, onde a criança fica ali engessada, sabe, presa dentro da carteira, olha, quanto é 1 mais 1, eu acho que hoje em dia, boa parte do desinteresse das crianças em relação à educação é por causa que a educação ela está demorando para evoluir. Porque hoje as crianças ela têm acesso a todo tipo de conteúdo. Doutora, eu particularmente, a minha filha ela fica mais até na frente do celular do que eu gostaria. E eu sei que uma coisa é o que a gente gostaria, a teoria, e outra coisa é a prática. Sim, sim. Mas às vezes eu fico impressionado com a capacidade que ela tem de aprender e de desenvolver algumas técnicas sozinha. Né? Então ela vendo um vídeo no YouTube, e eu sou contra, eu não gosto daquela assistir YouTube. Como você aprendeu a mexer aí? Não, esses dias ela chegou lá e falou, olha pai, eu fiz esse boneco aqui que mexe a boca e tal, não sei o que, com papel. Eu falei, filho, mas onde você viu isso? Eu vi no YouTube. Né? Então assim, a gente precisa discutir essa nova educação, essa educação 2.1. Essa educação do século XXI, uma educação mais dinâmica, uma educação que consiga prender o aluno dentro da sala de aula, porque hoje você não tem como você obrigar um aluno a estudar, né? E aí, voltando um pouco naquilo que a gente estava conversando, né? Da questão dos efeitos da pandemia em relação a esses jovens que estão no período escolar. Então, assim, a gente poderia a gente pode estar perdendo uma oportunidade enquanto sociedade de discutir um marco da nova educação. Como que a gente vai levar a educação daqui para frente? Como que a gente vai levar a educação para a gente manter esses alunos presos, para a gente poder preparar eles para os desafios deles? Então, acho que esse é um desafio aí que eu estou disposto a tratar como pai, como cidadão, e a doutora Cíntia aí também tem muito para contribuir sobre o tema, né? Com certeza. Nós estamos sofrendo mesmo grandes mudanças. Não dá pra gente falar que naquela época, ficarmos julgando aquela época, porque realmente era o que eles tinham de conhecimento para aquilo. Sim. Mas a gente tem que entender que a aprendizagem, a educação não é um acúmulo, uma caixinha que você abre e joga ali dentro. Nós temos que criar indivíduos críticos. A nossa intenção é criar indivíduos pensantes. Eu colocar aquela criança para ela decorar que 2 vezes 2 são 4, ela vai lá, ela vai decorar, mas ela não vai entender o porquê do 2 vezes 2 são 4. Hoje a gente tem que ensinar, mostrar para as gerações o porquê. Por quê? Porque hoje eles são mais exigentes também. Você estava falando sobre a sua filha no celular. A criança, ela aprende pela imitação. Ela aprende no ver. A criança, ela é muito palpável. Contato visual, ela precisa. E nós também somos exemplo, né? Nós também somos exemplo. E o raciocínio das crianças hoje são rápidos. Por quê? Porque as informações são grandes. A criança, desde a barriga, ela já recebe informações. Né? Os pais estão ali ouvindo uma música, os pais estão ali no celular. Todas as informações também estão vindo desde que ela está na fase gestacional. Então, a criança de hoje não se compara realmente com a criança de antes. Eu colocar uma criança hoje dentro de uma sala de aula engessada, como ele falou, com um acúmulo de continhas, de não sei o quê, essa criança ela vai sair dali, ela não vai acompanhar no futuro um mercado de trabalho que está em constante mudança. Um mercado de trabalho que exige, que vive de tecnologia. Então, realmente é uma transformação. Temos muito ainda a aprender, a evoluir. A educação, gente, ela é constante evolução e aprendizagem, né? Mas estamos chegando, a gente não pode desistir. Mas né? Doutora, eu não me arrependo de jeito nenhum. Com certeza, tenho relatos de pais. De jeito nenhum da minha educação. Digo mais, honesto. Uhum. Apanhei pouco da minha mãe, apanhei pouco do meu pai, minha professora não foi tão exigente. Porque eu podia ser melhor do que eu sou hoje. Tem muitas coisas que... Sim, concordo com você. Eu acredito também no que você está falando, que a gente não pode confundir a liberdade, ser muito permissivo. Né? Essa forma que você foi te educou a não ter tudo na mão de forma tão fácil. Conquiste, busque. Vai trabalhar, busca. Não é? Então a gente também não pode ser muito autoritário, mas a gente também não pode ser muito permissivo, por isso que existe o meio termo. É difícil, gente? Pois é. Mas Pergunta do Rafa Narras. Gostaria de saber de vocês qual a opinião em questão
questão dos pais que são afastados ou até mesmo desempregados. No caso, ficam em casa o dia todo com a criança e, por vezes, passando algum exemplo negativo, pois, por vezes, as crianças não entendem o porquê o pai e a mãe estão em casa sem trabalhar. Como fica a questão da cultura que se implanta dentro dessas crianças. E também discussões, né? As discussões, vem aqui. Brigas, discussões. Tem o ver mais aqui, vamos ver mais. É verdade, só terminar. E também temos as discussões que acontecem entre o casal e a criança presente, né? Esse é o grande desafio dos casais. É verdade. Por isso que eu acho que é muito importante a interdisciplinaridade, né? Então, a gente, enquanto advogado, a gente pode passar uma orientação jurídica, né? De como se resolver essas questões, mas mais do que isso a gente precisa dessa interdisciplinaridade. Então as famílias elas devem buscar os auxílios aí dentro das redes de assistência social para poder receber essa atenção psicológica de como resolver os seus conflitos, né? Então hoje em dia muitas das vezes as violências domésticas que as mulheres sofrem, elas são decorrentes de relações abusivas que essas crianças testemunharam na sua infância. Então é muito importante a gente ter um cuidado em relação a como a gente se porta na frente dessa criança. Por mais que a gente esteja num momento extremamente pressionado psicologicamente, economicamente, aquele pai que está com a conta vencendo, com o aluguel vencendo, que não sabe o que fazer, e aí às vezes a gente acaba explodindo na frente da criança, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque aquele ser ali, ele é uma esponja. Então o que a sua criança ela vê nesse momento na sua casa é o que ela vai reproduzir na vida adulta dela, quando ela tiver a família dela. Então é uma situação muito delicada. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor, doutor. O que é uma relação abusiva? O senhor pode explicar? Porque antigamente era maus tratos. Agora, então não sei se é mentira que falaram. Diz que se sua mulher quer usar roupa curta e você não deixa, é abusiva. É verdade isso também? É verdade, está inserida. Então, está inserida dentro da Lei Maria da Penha, né? Que a mulher ela tem que ter liberdade. Ela tem liberdade, pode sair do jeito que quiser na rua. Ela tem liberdade, né? O marido que carrega o que quiser também na cabeça. Eu acho que assim, cada relacionamento tem os seus contratos sociais, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente precisa entender os contratos sociais que cada relação tem, né? E o homem, ele precisa entender que existe uma legislação que protege a mulher em relação a esse tipo de abuso. Então, assim, o homem ele tem que tomar muito cuidado, porque é uma linha muito tênue, entendeu? Entre o que é um contrato social, que é o que foi combinado entre as partes, e o que é um relacionamento abusivo, né? Então, assim, a gente, por vezes, eu já vi relatos de mulheres de que o marido não deixava utilizar batom. Batom? Batom. De chegar no meu escritório num período de separação e tal, e naquele hoje mais humano, e eu de ouvir, e as mulheres me relatar, poxa... Isso é abusivo também? Abusivo. Ele não me deixava usar batom, né? E agora me trocou por uma novinha de 18 anos que usa um decote gigante. Então, assim, é um relacionamento abusivo. Mas eu não gostava de batom, gostava de decote. É diferente. Então era você, Marcelo. Eu não sou pedófilo. Não sou pedófilo. Né? Não é comigo. Hoje é sério, não me coloque em saia curta. Você está querendo me colocar... Não. Mas é interessante isso, Toninho, porque tinha um cargo, há certo tempo atrás, o cargo na Avon, cargo de trabalho, está no CBO até hoje, tá? No Cadastro Brasileiro de Ocupações, tirador de batom. Eu falei, eu quero ter esse cargo. Rapaz, o seu tirador de batom, me candidato aqui, ó. Não fui aprovado na Avon. Não fui aprovado, porque eu fui muito afoito para tirar batom. Não era bem tirar batom assim. Eu pensei que era tirar batom, mas eu tô aqui. Você imaginou que era pegar um papelzinho pra boca da mulher? Candidato. Testar o batom? Eu adorava. Testava o sabor, todas as vezes. Agora tirar batom. Mas era assim, né? Vinha os tubetes da base, dava um enchimento e ficava sobra.
Então ele viu uma espátula bem pequenininha para tirar e depois colocar a tampa. Aí o dono da Avon, que hoje é junto com a Natura, uma empresa só, Agora... e ele foi para a França e comprou um equipamento que já fazia tudo isso. E 2.000 tiradores de batom foram demitidos da Avon por causa dessa máquina. Ela já fazia tudo. Vinha, injetava, limpava e já colocava a tampa. Gente, extinguiu um cargo que eu gostaria de ter praticado. Tirar o batom. Mas eu adoro tirar Mas batom, aí- viu? Até eu adoro tirar batom, tá? O brasileiro hoje, eu acho que o mundo inteiro tem que aprender que trabalhar hoje está ficando cada dia mais difícil. Sim. Hoje eu fui num prédio que eu esqueci, fui ver o apartamento meu para alugar, que alugou, eu deixei a chave dentro. Aí o porteiro me ligou, que o vizinho achou e eu fui pegar. Aí ele me falou assim, aqui nós estamos aqui 24 horas, mas a maioria dos prédios Não tem mais porteiro, não. só aperta o botão. Tem mais porteiro, não. Aí eu falei assim, Portaria e vocês? E nós estamos trabalhando no que der. digital. Quer dizer, estão tirando os empregos do Sim. povo por causa do computador. Uma nova É. dinâmica aí, né? Quer dizer, daqui a A pouco, máquina meu faz amigo, tudo. se você souber mexer com o computador, bem, até você, meu amigo. Até você, doutor. Sim, tem estudos Daqui a aí, pouco né? o juiz aperta o botão, você Não, apertou o hoje botão, nós tá temos- tudo Hoje decidido. nós temos, ô Toninho, o processo eletrônico que está ajudando muito agora na pandemia. Só que, por mais que esteja avançado, tem coisa que só o homem consegue fazer. Sim. Principalmente no que é técnico, né? É. E na advocacia mesmo, né? No advogar. Eu tô falando que eu trabalho com isso Ah, legal, legal. também. Eu também sou Uma formado da- em Direito. Bacana. Tem uma pesquisa de uma revista americana que ela apontou as 100 profissões do mundo que vai acabar nos próximos 50 anos. Né? E dentre elas tem profissões muito representativas hoje, por exemplo, a profissão do caminhoneiro. Então, Vai a acabar. profissão, Sim. o caminhoneiro, é uma das profissões mais ameaçadas pelos próximos 50 anos. E a gente já vê desenvolvimentos muito avançados em relação aos carros autônomos. Então, o carro autônomo ele está sendo desenvolvido não para você não dirigir o seu carro, mas para não ter mais a utilização da mão de obra desse caminhoneiro. O motorista? O motorista, o caminhão autônomo, você vai colocar lá no GPS, lá, entrega em tal lugar e vai entregar. Tem aviões teleguiados, A gente já tem drone, né? drone. Hoje Não, em tem dia, avião. Tudo. hoje em dia os Estados Unidos, quando ele vai atacar um determinado país, não tem um piloto que vai, não, é o drone, o cara fica lá de dentro Ele manda do um porta-avião, celular, ninguém nem vê. do porta-avião ele manda o jato ir lá e bombardear e voltar. Então, assim, a gente tem muitas profissões que vai acabar nos próximos 50 anos. E o porteiro Mas fazer cadeira não vai acabar. vai acabar, pessoal não vai precisa- acabar, não vai Pessoal acabar a precisa cadeira. sentar, ô, Pelo amor de Não Deus! Não vai acabar a cadeira, mas talvez a profissão do marceneiro também fique Porque hoje ameaçada. nós Vai temos sair também. impressoras Vai sair 3D móveis. Como é que fazem sai móveis? cadeira. Móveis online não dá. É, Ô, fazer Toninho, 3D, impressora Toninho, 3D. tem impressoras hoje, como essa impressora que a gente imprime o papel, né, no papel, alguma coisa, a foto, a imagem, que faz um produto, faz um microfone desse. Ah. Sai, ela consegue imprimir um microfone desse. Sai Olha só. perfeito o microfone. Você fica falando isso daí, o Toninho vai comprar uma impressora 3D pra Vai, fazer vai cadeira fazer as amanhã. cadeiras. viu? Amanhã ele já vai querer. Já vai procurar. Vou já. começar já, ué. Já começa hoje, né? Não deixa pra amanhã, não. Professora, pra fazer a borrachinha de trás da cadeira lá. É. Eu comentei com vocês, porque não. Aí, ó. Olha lá, tá vendo? Eu tô falando. Olha o Rincão. Você não Cadê o queria, microfone, Toninho. Henrique? Cadê o microfone, Henricão? Viu, e falando, aproveitando que o doutor está aqui ainda, É. nós estamos no final do programa, mas tem que Mas já? perguntar, né? Infelizmente, Ô, louco. tudo Vamos que até é às bom 10 dura hoje. pouco, mas já que nós entramos aí no trabalho, hoje a maioria das pessoas, a maioria não, as que podem, né, estão trabalhando em home office. Uhum. Como é que fica a questão do acidente de trabalho? Olha, boa pergunta. Boa pergunta. O acidente de trabalho, ele vai ser caracterizado independente de você estar na sede da empresa ou você trabalhando no home office. Então, se você sofreu um acidente dentro da sua residência, durante o seu expediente de trabalho, tem que ser reconhecido como acidente de trabalho. Tem que ser reconhecido. Se você estiver andando na sua casa e você escorregar... Quebrei a mão. Não dou Vai pra ter- digitar. Tem que ser reconhecido como acidente de trabalho. Escorreguei no banheiro. E né? se eu estivesse lavando a louça pra mulher e aconteceu isso?
É acidente de trabalho? É complexo. É Não, complexo. é Precisa- por isso que eu tô perguntando. Porque Aí assim. precisaria mandar a perícia do LBS. Não, assim. Não é acidente de trabalho, não vai receber. Porque assim, Toninho. INPS. INSS, né? IANSP. Ele vai pegar uma guia lá pra Vai. poder passar no... Não, mas assim, é muito. A provocação ela foi muito interessante, porque, por exemplo, eu tenho discutido em alguns processos o acidente de trabalho decorrente da contaminação de Covid. Então, por exemplo, aquele profissional, o médico que trabalha lá no hospital e ele foi contaminado pela Covid, ele sofreu um acidente de trabalho. Então, ele tem todos os benefícios em relação a uma pessoa que sofreu um acidente de trabalho. Então, ele vai ter estabilidade de 12 meses. Ele vai, caso ele venha ter algum tipo de sequela, porque a gente está ainda avançando nessa questão dos estudos. Eu li alguns artigos de que a gente ainda não tem noção das sequelas que a Covid deixa. Então, assim, tem muitos relatos de pessoas que passam a desenvolver algum tipo de problema pulmonar por conta da Covid, né? Então, esse trabalhador do hospital que ele sofreu um acidente de trabalho e ele veio a ficar com uma sequela, ele vai ter direito a receber uma indenização do empregador dele, né? E a mesma coisa, o profissional, o advogado do grande escritório que está trabalhando na sua residência e aí ele está trabalhando de maneira inadequada, porque uma coisa, Toninho, você que é especialista em cadeira, Ergonomia. existem as regras da BNT, onde a gente vai estabelecer o que uma cadeira precisa ter para ser ergonômica. Uma empresa correta, um escritório correto, ele vai comprar cadeiras da Mariflex, porque segue organicamente o padrão. São ergonomicamente corretas. Exato. Então, esse funcionário, quando ele está durante o E expediente de assina trabalho laudo dele, ainda, dono. isso, esse escritório, essa empresa, ele vai estar oferecendo equipamentos adequados, então esse funcionário, ele dificilmente ele vai desenvolver uma doença profissional. Exatamente. Agora, a partir do momento que você coloca esse funcionário para trabalhar em home office e que você disponibiliza um computador e aí ele pega uma mesinha de plástico de bar, A cadeira de cozinha. a cadeira da cozinha, a mesinha de plástico, aquela cadeira, Toninho, Vai do dar bar pra- de ferro, de metal. É. Toninho, o que vai acontecer com a coluna dessa... Infelizmente, ele vai aposentar bem antes. Acidente de Com trabalho. Então, Vai. como a gente não vai reconhecer que esse profissional ele sofreu um acidente de trabalho, que ele É. tem uma doença profissional? Também acho que se a empresa realmente quer trabalhar em home office, tem que dar as mesmas condições que eles têm no trabalho. Comprar a cadeira, a mesa adequada para funcionário estar em casa. Pelo menos, né, só ir na Mariflex a gente adequa, faz a mesa que quer. A cadeira não tem como fazer a cor, mas é padrão. Escritório, Isso, monta o você escritório. que quer Não, mas montar seu verdade. escritório, você que está trabalhando em home office, quer Tem dar Inclusive, uma tô melhorada precisando no seu passar ambiente lá, viu, de Toninho? trabalho, Tô- é só procurar o Tô Toninho. com Toninho uma é situação ergonômica especialista. lá em casa lá também, preciso de uma cadeira mais adequada. Essa semana eu vou passar Olha, lá. Vocês estão sentados na nossa cadeira, eu estou, por exemplo, agora eu estou perfeitamente a postura. É o quê? É cadeira Mariflex. Tem Você cadeira está com giroflex. completamente... Tem a Se cadeira adequa, giroflex? né? Não, Se giroflex adapta. é o A tamanho. cadeira Olha, Mariflex. É que ele não está mostrando eu, se ele mostrar eu, ele vai ver. ó. A cadeira Mariflex é resiliente. Resiliente. Olha que Olha só, palavra. você viu incrível. só? Que é uma coisa dessa. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. Não. Para. Ô, Toninho, libera até as 22. O papo tá muito Assim, vamos Mas a até gente tem direito mais 5, porque não 5 começou minutos. atrasado. 5 minutos. Então vai ser a prorrogação, Nesses então vai. últimos minutos, Não, nesses prorrogação últimos não. minutos, então, eu gostaria de ouvir os dois, então, fazendo as suas considerações. Isso. Sim, pode começar, doutora. Olha, pessoal, a mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês. Se você tiver telefone no Deixa. seu escritório, fica à Telefone, vontade. Pode deixar. Por favor. A Hora mensagem do que eu número quero. 100. A mensagem primeiro que eu quero deixar para todos vocês é empatia. Vamos colocar um no lugar do outro. Vamos tentar entender, tá? Vamos tentar ter mais calma, né? Não vamos levar tudo a ferro e fogo nesse momento, não, que nós estamos realmente precisando um do outro. Tá? Eu quero deixar aqui também para vocês, tá? Eu sou psicopedagoga, eu sou neuropsicopedagoga, tá? Eu atendo crianças, eu atendo adolescentes, jovens, eu faço um trabalho também com idosos que têm Alzheimer, que tiveram AVC, que estão tendo alguma demência e que precisam também estar trabalhando por conta dessas questões cognitivas, reabilitação, né? Eu atendo também na área de educação especial autistas, então na minha clínica eu atendo toda essa parte, tá?
e podem entrar em contato. Se tiverem dúvidas também, eu vou mandar meu telefone aqui, ó. Podem anotar, é 14 98188 3172. Repetindo, 98188-3172. Quem quiser pode me adicionar no WhatsApp, se tiver dúvidas, tamo ali, viu, pessoal? Um beijo para todos que participaram, quero agradecer o convite, agradecer a todos vocês, foi sensacional esse bate-papo, tá? E pode voltar. Com certeza, é só chamar, Sua, doutora. estou Só aqui. uma perguntinha, a senhora faz alguma coisa assim beneficente? Eu faço. É porque essa semana eu estive num bairro que a senhora tinha tido infarto, está encamada, não levanta mais, eu não sei o porquê, com uma criança de 10 anos de idade. E olha, eu fui levar uma cesta básica e realmente eu fiquei... Chocado. Você acabou de falar que conversa com essas pessoas, Sim. melhora. Essa pessoa é uma que com certeza que precisa de um bate-papo com você. Um sabia bate-papo, a gente pode disso? depois... Se você quiser, a gente pode ir até lá. Pode. Sim. Combinado então que nós Fechou? vamos. Fechou. Doutor Edilson, muito obrigado. Obrigado vocês pela presença aí, Marcelo, grata surpresa aí, muito gente boa, fizemos uma troca interessante. O Toninho nem se fala, o Toninho já conheço de outros carnavais, o Toninho, grande amigo, né, e empresário, uma pessoa aí, precisa voltar a patrocinar o Noroeste, viu, Toninho? Isso E- mesmo. Eu dava sorte. Precisava voltar lá pro Noroeste. Gessé também conduziu muito bem aí o nosso bate-papo. Agradecer também o Henrique aí, com a qualidade dele na mesa aí. E a doutora Cíntia também, que pôde contribuir muito, né? Nos ensinou bastante aí sobre a questão da psicopedagogia, né? Eu acho que a gente ia precisar aqui de mais umas 8 horas de diálogo. O bate-papo tá maravilhoso. Mas tá, mas tá, Mas mas vai foi ter legal. parte 2, parte Vamos 3. fazer. Com certeza, Toninho. E me chama aí pra poder falar um dia de futebol, viu, Toninho? Pra eu falar Olha. mais do Vamos Palmeiras, tá jogar bola. bom? Quinta-feira, Ó. doutor, tem um programa de futebol. Acho que dois convidados É, aqui, na Olha, quinta-feira. para Quinta-feira. quinta-feira que vem, Opa. já estão convocados, nem convidados. Perfeito. Só de futebol. É só da louco. bola. Não, tem Não, que ser gente, louco aqui, não, Edilson. Mas a gente Chama pode falar de loucos da direito bola. também, É, ela falar fala disso aí. direito, fala do- Fechou. Programa eu- chama Fechou? Loucos da Quinta-feira? Bola. Quinta-feira. 19h30, quinta-feira, nesse mesmo local, canal. A gente estará aqui para falar. O único que não vem, que foge do pau, São Paulino. São Paulino. Ele fica ocupado, né? Ele A pode. rotina de trabalho. Já que você é palmeirense, Muito. E nós temos aqui um noroestino, não precisa Perfeito. falar o time de São Paulo, mas ele disse que nas entrelinhas é corintiano, tá? Ai, Porque não. precisa equilibrar não é, aqui. não é, não. Tem muito palmeirense aqui, gente. Mas Meu Deus! acontece que quinta-feira vai ficar pior. Por quê? Vai ser 4. Jesus. Ah, pelo amor de Deus. Lá no fundo tem 2, aqui Ah. na frente vai ter 2. Pronto. Senhora. Nossa, eu não me senti em casa. É. Poxa. Ele vai Então quem vai ter O Palmeiras ganhou de macarronada? quem mesmo? O Palmeiras ganhou de quem? É. Do Santos, quinta-feira. Olha, Será que ganha amanhã da Será que o Jorjão vai, vem? Claro. Ah, o Jorjão não vem. Ele é Santista. Jorjão não vem. Rapaz. Santista não vem o Jorjão. Mas se vier, vai ter a cadeira dele esperando aqui, É viu? O isso Jorjão aí. vai ter a cadeira dele específica. É isso aí, Tá grande bom? Marcel Seu Lopes. Muito obrigado, Passa Marcel. seus contatos. Seu contato. Não terminou ainda. Não falou nada Você ainda. tem que falar. Não, me siga aí nas redes sociais, Sigam galera. o Quem Edilson puder, nas redes sociais. quem puder me seguir aí, emarciano86 aí no Instagram, Edilson Rodrigo Marciano no Facebook. E o meu telefone aí para contato, para caso alguém precise, é o DDD 14, telefone 98226-2229. Isso aí, muito obrigado, viu, Edilson? Obrigado. Muito obrigado, Cíntia. Eu Valeu, agradeço. Marcel. Grande Toninho. Fico feliz com a presença de todos vocês e esse bate-papo maravilhoso que a gente tivemos aqui hoje. Foi muito bom para a família, todas as famílias que participaram, que assistiram a nossa live pelo stream, pelo Facebook, pelo YouTube. Com certeza só tiveram a ganhar. Eu quero deixar um abraço bem gostoso, que todos tenham um final de semana maravilhoso e parabéns para todas as mães, que amanhã é dia delas. Ei, Que na obrigada. minha opinião, todos os dias são delas. Isso Dia aí. das mães. As mães é maravilhosas. Muito obrigado, Henrique Beijo. Alencar. Tchau, tchau, Brasil. Tchau, tchau, mundo. Aê. Feliz Dia das Mães. Você ouviu mais uma edição do programa Toque Me Voe. Fale conosco.